A noite é silenciosa. A neve cai lentamente sobre um parque esquecido na véspera de Natal. As luzes da cidade piscam ao longe, mas aqui tudo é quietude, tudo é frio. Um homem chamado Harrison senta em um banco de ferro desgastado. Seu casaco abotoado até o topo, um lenço cinzento enrolado cuidadosamente em seu pescoço. As luvas de couro em suas mãos não conseguem impedir o frio de penetrar. Ao seu lado, uma xícara de café em papel repousa intocada. O vapor já desapareceu há muito tempo. Seus olhos estão vermelhos, embora ele não tenha chorado. Ele não chora mais. Não desde que era uma criança, sentado numa instituição na véspera de Natal, esperando que alguém qualquer um o escolhesse. Ninguém o fez. Muito pequeno, dissera a assistente social, não sem gentileza, muito calado, né? Então, ele parou de esperar. E anos depois, quando construiu tudo por si mesmo seu império de tecnologia, seu apartamento na cobertura, a admiração de toda uma indústria a ele ainda retornava a esse garoto no banco, esperando. Este ano parece pior, como se o sucesso tivesse crescido muito grande, muito barulhento, e ele tivesse ficado menor em sua sombra. Uma risada ecoa distantemente através do parque. Harrison levanta os olhos. Duas figuras caminham lentamente ao longo do caminho coberto de neve. Uma mulher em um casaco de lã cinzento grosso, seus cabelos louros presos em um rabo de cavalo baixo e simples, e ao seu lado um menino pequeno em uma jaqueta acolchoada usando um gorro de tricô com orelhas empoeiradas. Ele segura uma sacola de papel, seus lados enrugados com manchas de graxa e calor. Eles param perto de um banco diante de Harrison. A mulher se inclina, puxando biscoitos embrulhados e entregando-os gentilmente a um homem curvado sob um cobertor gasto. Ela sorri, diz algo quieto. Depois os dois se afastam. Harrison olha para a caixa novamente, ainda fechada, ainda sem sentido. Papai, ele parecia triste. A voz do menino é suave, curiosa. Harrison levanta os olhos e vê o menino observando-o, sua mão enluvada puxando o casaco de sua mãe. Ela segue seu olhar e, imediatamente, parece insegura. Ela sussurra algo para ele e tenta gentilmente guiá-lo para longe, mas o menino se liberta. Ele caminha até Harrison, suas botas pequenas rangendo na neve, e inclina a cabeça ligeiramente enquanto o observa para cima. Não chore, senhor, ele diz. Você pode pedir minha mãe emprestada. As palavras atingem Harrison como uma rajada de vento direto no peito. Inesperadas. Puras, impossíveis de se preparar. Ele fica sem palavras. Não tem palavras. Ele não se lembra da última vez que alguém falou com ele assim, não por piedade, não por performance. Apenas notando, apenas vendo, a mulher se apressa para frente, as bochechas avermelhadas. Desculpe muito. Ele é muito amigável, mas ela não puxa o menino para longe. Em vez disso, ela alcança a sacola, puxa um biscoito embrulhado em papel encerado e o estende com um sorriso hesitante. Feliz Natal, ela diz. Provavelmente é mais doce do que o necessário. Harrison observa para ela, realmente observa. Seus olhos estão cansados, mas gentis. Suas mãos, ligeiramente avermelhadas pelo frio, seguram o biscoito como se fosse algo digno de ser oferecido. Sua voz não contém piedade, sem desculpas incômodas. Apenas calor. Ele estende a mão, pega o biscoito e acena seus dedos roçam os dela brevemente. Eles tremem e não é pelo frio. Obrigado, ele diz quietamente. Ela acena, já se virando para guiar o menino para longe, mas o menino fica apenas um momento mais virando para acenar. Ela é realmente legal, senhor, o menino acrescenta com um sorriso. Você vai se sentir melhor se comer UTs e depois desaparece. Sumindo no caminho nevado, a voz do menino se desvanecendo na noite enquanto ele conversa sobre gengibre e luzes. Harrison permanece imóvel. O biscoito em sua mão sente-se mais pesado do que a caixa de presente e muito mais real. Eliana estava prestes a levar um menino, chamado Thomas, para casa quando a voz atrás dela, gentil, incerta, a chamou. Existe um lugar próximo, quero dizer, onde eu poderia comprar para você um chocolate quente? Ela se virou. Harrison estava de pé onde eles o deixaram. O biscoito agora meio comido em sua mão enluvada. A caixa de presente tucada sob um braço. Sua expressão era difícil de ler. Tentativa, quase tímida. Eliana hesitou. Antes que pudesse responder, Thomas brilhou. Sim, existe um bem aconchegante logo na esquina. E pronto estava feito.
O café era apertado entre uma livraria e uma florista, suas janelas brilhando com luz dourada quente, levemente embaçadas pelo calor dentro. Uma coroa pendia desajeitadamente acima da porta, e através do vidro, prateleiras de bolos e paus de canela alinhavam o balcão. Eles entraram, o aroma de cravo, cacau e pinheiro envolveu-os, como um lenço suave. Thomas correu para uma mesa de canto perto da pequena lareira enquanto Eliana e Harrison o seguiram mais lentamente. Eles se sentaram, Harrison diante de Eliana, Thomas ao seu lado, e o fogo crepitava quietamente ao lado deles. Lá fora, a neve continuava caindo em silêncio. Thomas se inclinou para frente, sem fôlego. Temos uma árvore em casa. Tem apenas 1 metro de altura, mas tem canas de açúcar de verdade. E fiz uma estrela com glitter e papelão. Parece mágico, disse Harrison suavemente. Eliana sorriu e abriu sua bolsa, puxando uma garrafa térmica de prata. Eu geralmente trago isso para Thomas depois que fazemos nossas rodadas de biscoitos. Ela despejou chocolate quente rico em 2 xícaras de papel. Uma para Thomas, a outra ofereceu a Harrison. Ele aceitou, seus dedos roçando os dela. Faz um tempo que ninguém derrama algo quente para mim. Eliana não perguntou por quê. Ela simplesmente disse: Thomas é terrível em ignorar pessoas que parecem tristes. Essa parte ele herda de mim. Harrison deu um pequeno aceno e olhou para baixo na xícara. O vapor subiu suavemente como respiração no frio. Diante dele, Eliana prendeu uma mecha de cabelo louro atrás de sua orelha. Depois virou sua atenção para Thomas, limpando uma mancha de chocolate do seu queixo com um guardanapo. Ela riu de algo que ele sussurrou e se inclinou para ouvir melhor. Harrison se viu observando, não por curiosidade, mas por algo mais silencioso, algo mais próximo do anseio. Não havia performance nela. Nenhuma alegria falsa, apenas uma maciez, uma constância. Ela parecia alguém que dava o que tinha e fazia isso ser o suficiente. A pequena lâmpada de mesa ao lado deles lançava um brilho em seu rosto, e as bordas de seu cabelo pálido brilhavam na luz. Por um momento, ela parecia pertencer a alguma história silenciosa que ele uma vez esqueceu como ler. Thomas virou para ele. Você tem uma árvore? Harrison piscou. Uma árvore para o Natal. Ele sorriu. Apenas aqui está no escritório. Não tenho certeza se conta. Eliana o olhou com uma expressão gentil. Toda árvore conta desde que alguém a observe com crença. Algo em sua voz, simples, despretensioso, tocou algo macio dentro dele. E pela primeira vez em mais tempo do que ele conseguia lembrar, Harrison sorriu. Não um sorriso educado e praticado que dava em salas de reunião ou entrevistas, mas um real, pequeno, frágil, verdadeiro. Thomas gritou. Você fica mais legal quando sorri. Harrison riu suavemente. Vou tentar lembrar disso. Eles ficaram assim por um tempo, conversando, bebendo chocolate, observando o fogo brilhar. Eliana não perguntou o que ele fazia para ganhar a vida. Thomas não perguntou porque ele parecia triste. E Harrison não perguntou porque 2 pessoas com tão pouco calor para poupar haviam escolhido competir o Hallow com ele de qualquer forma. Mas algo dentro dele, algo há muito tempo congelado, começou a se deslocar. Ele ainda não sabia o sobrenome deles, mas já sabia que essa noite permaneceria com ele. Talvez mais tempo do que qualquer presente jamais pôde. Dias depois, Eliana senta enrolada na sala de estar, seus cabelos louros frouxamente amarrados, mecas caindo sobre sua bochecha enquanto ela se inclina sobre uma pilha de pastas espalhadas sobre a mesa de centro. Lá fora, a neve se reúne suavemente ao longo da varanda de seu pequeno apartamento. Dentro está quente, preenchido com um aroma de canela e tinta de impressora. Ela está trabalhando até tarde, preparando uma proposta para um programa de teatro interativo infantil que espera lançar no novo ano. O conceito foi inspirado por Thomas. Sua imaginação vívida. A forma como as histórias iluminam seu rosto. Ela quer construir algo que faça as crianças se sentirem vistas. Em busca de material antigo e inspiração, Eliana puxa uma das últimas caixas de armazenamento pertencentes à sua mãe, que faleceu 4 anos antes. Sua mãe havia sido uma assistente social, frequentemente oferecendo cuidado temporário para crianças no sistema de acolhimento. Eliana se lembra de fragmentos, nomes, rostos silenciosos, breves visitas de crianças que ficavam em sua pequena casa por alguns dias de cada vez. Enquanto ela procura pelos arquivos, uma pasta de manila fina chama sua atenção. É mais antiga que o resto. Bordas macias, o papel
amarelecido. Um clipe de papel enferrujado mantém várias páginas juntas. Digitado em tinta que desaparece na folha de cima, um nome, uma data. Dezembro de 1999, Eliana Correia, ela senta direito, seus dedos ligeiramente tremendo enquanto abre a pasta. Dentro está uma foto em preto e branco da escola. Um menino cerca de 9 anos de idade. Cabelo escuro, olhos grandes e cansados. Sua expressão ilegível, mas por baixo dela tristeza. Um tipo de defesa silenciosa. E então a memória retorna. Ela tinha 9 anos naquele inverno. Sua mãe trouxe para casa um menino para ficar uma semana. Ele era quieto, retraído, sempre olhando pela janela com um longo lenço vermelho apertado em suas mãos. Eliana se lembra de sentir uma mistura de curiosidade e preocupação. Uma noite, ela desenhou uma rena no verso de uma lista de compras. Pernas tambaleantes, chifres tortos, um nariz gigante e vermelho. Ela coloriu e escorregou sob a porta do menino. Na manhã seguinte, ela o encontrou descansando na sua mala. Quando ele a abraçou para se despedir, ele chorou, mas não disse nada. E agora, depois de todos esses anos, aquele menino tem um nome: Harrison. O mesmo homem que estava sentado sozinho no banco do parque naquela noite fria na semana passada. O homem que agora veste casacos bem talhados e fala com autoridade silenciosa, mas cujos olhos ainda às vezes parecem desesperadamente sozinhos. 2 dias depois, Eliana convida Harrison para café. Ela não diz por quê. Eles se encontram em um pequeno café afastado da praça principal. Seu lugar favorito, mesas de madeira, jazz suave, paredes alinhadas com livros antigos. Eliana chega primeiro e encontra uma mesa tranquila no canto. Quando Harrison entra, alto e deliberado, a neve derretendo em seus ombros, ela o cumprimenta com um sorriso mais silencioso do que o usual. Depois que pedem, Eliana alcança sua bolsa e gentilmente coloca a pasta na mesa. Harrison a observa. Depois a observa. Ela fala suavemente. Você se lembra de uma pequena casa fora da cidade? Dezembro de 1999? Ele não diz nada. Ela abre a pasta e desliza a foto para ele. Acho que nos encontramos antes, né? Ela diz, né? Você ficou conosco uma semana. Eu desenhei uma rena para você. Ele não se move no início. Depois seus olhos caem na foto, depois a pasta, depois para seu café, silêncio, finalmente ele sussurra. Eu guardei aquele desenho por anos. Dobrei-o tantas vezes que rasguei. Ele deixa escapar uma respiração silenciosa, quase uma risada. Eu o perdi quando me mudei para meu primeiro apartamento. Procurei em todos os lugares. Eliana sorri gentilmente. Eu desenho terrivelmente naquela época. Não, diz ele, sua voz quebrando. Era a única coisa que me fazia sentir que não era invisível. Ele a olha, a máscara cuidadosa desaparecida. Você me disse que eu mereci um Natal. Eu nunca esqueci disso. Ela acena. Você ainda merece. Acolher em sua mão toca uma vez. Depois fica imóvel, sem lágrimas dramáticas, sem gesto exuberante. Apenas uma quietude profunda e silenciosa. E pela primeira vez Harrison observa Eliana não como uma estranha gentil, ou a mulher com calma em sua voz, mas como alguém que desconhecidamente havia salvo uma pequena parte dele e acabava de devolvê-la semanas depois. A sala de teatro ainda ecoa com zumbido de nervosismo. A primeira apresentação da peça infantil de Natal acabou de terminar. E pela primeira vez em semanas, Eliana permite que ela mesma CPE. Pais aplaudem, crianças riem, voluntários brilham com orgulho. Eliana ficou à beira do palco, seu rabo de cavalo louro frouxo pela pressa do dia, seu cardigan cinzento coberto com glitter de um adereço errante. Cansada mais brilhante, funcionou. Meses de labor silencioso, noites tardias costurando cenas entre as histórias de dormir de Thomas. Cada linha do script foi enraizada em gentileza e maravilha. O elenco foi feito de crianças locais, algumas de abrigos, algumas com atrasos na fala, outras apenas negligenciadas. Mas eles cantaram, dançaram, se mostraram. Eliana sorriu o caminho todo para casa, até a manhã seguinte. Ela vê o post antes de terminar seu chá. Um artigo anônimo de blog começou a circular online. Acusações, comparações, screenshots. O tom é venenoso, mas polido, alegando que o script de Eliana era suspeitosamente
semelhante a uma peça infantil menos conhecida de 3 anos atrás. O autor anônimo, claramente alguém com acesso interno, sugere que Eliana reembalou uma ideia antiga, sob o pretexto de caridade. O post rapidamente se torna viral em círculos locais. É tudo fumaça e espelhos. Linhas selecionadas à mão. Gráficos lado a lado, fotos fora de contexto, mas agita dúvida. No meio da tarde, o patrocinador principal da peça anuncia que está congelando o financiamento. Alguns colaboradores ficam distantes, um desiste. Eliana fica observando a tela do telefone, entorpecida. Ela sabe quem o escreveu. Um antigo colaborador com quem uma vez cortou laços, brilhante, mas errático e desonesto. Ela escolheu integridade sobre popularidade. E agora está voltando contra ela, mas ela não sai online para se defender. Ela não entra em espiral, ela simplesmente volta ao trabalho, imprimindo quietamente folhetos para as crianças que viriam no dia seguinte. Seus dedos tremem um pouco enquanto ela grampeia os cantos. Enquanto isso, em uma sala mais tranquila do outro lado da cidade, Thomas senta enrolado no escritório de Harrison. Ele veio depois da escola com um cartão de férias que fez ele mesmo, completo com explosões de cola com glitter. Enquanto Thomas sorve suco de um copo de papel, ele levanta os olhos e diz, quase casualmente, "Você sabia que as pessoas estão dizendo que minha mãe roubou sua peça? Mas ela nunca roubaria." Ele continua rapidamente. "Ela até me disse para não levar gizes de casa da escola, se não forem meus Harrison com rela." "Onde você ouviu isso?" Ele pergunta. Muito calmo. Algumas crianças na escola viram em telefones de seus pais. Thomas responde, mordendo seu canudo. "Mas eu disse a eles que eles estão errados." Isso é tudo o que Harrison precisa ouvir. Ele não diz mais nada para Thomas. Apenas oferece um sorriso meso e um segundo biscoito. Naquela noite, ele convoca sua equipe jurídica. Em 24 horas, uma declaração formal é emitida pelos assuntos jurídicos de Harrison. O documento, profissionalmente elaborado e completo, inclui provas dos esboços originais de Eliana, datados, testemunhados, submetidos. Ele estabelece um trilho digital do desenvolvimento do projeto, incluindo documentos de planejamento e comunicação com educadores. O autor do post anônimo é desmascarado. Uma notificação de cessação e desistência é apresentada. Uma ação judicial segue. A resposta ondula rápido. O patrocinador envia um e-mail para Eliana na manhã seguinte. Seu tom é apologético. Até arrependido, eles reinstalam o financiamento e oferecem suporte promocional adicional. Eliana pisca na tela. Depois verifica seu telefone. Ainda nada de Harrison. Ela liga para ele. Quando ele atende, sua voz é tão calma quanto sempre. "Eliana, você fez algo, não fez?" Ela pergunta suavemente. "Fiz o que qualquer um deveria fazer." Ele responde. "Por alguém que merece melhor." Silêncio. Depois sua voz quebra. Não estou acostumada a ser protegida. Ela sussurra. Ele pausa. "Eu costumava dizer isso também." Ele diz. "Mas ninguém deveria costumar estar sozinho." Sua garganta aperta. Seus olhos se enchem e, pela primeira vez em muito tempo, ela chora. Não de medo, não de injustiça, mas do alívio avassalador de ser visto, de ser apoiado sem pedir. Do outro lado da cidade, as crianças ensaiam para seu próximo show. As cortinas se levantarão novamente. Mas Eliana sabe disso desta vez. Se caírem, ela não estará caindo sozinha. Noite de Natal. O apartamento de Eliana cheira levemente a canela e laranjas. Ela acabou de terminar de aquecer uma panela de cidra e Thomas está cuidadosamente desenrolando uma mecha emaranhada de oropel no chão, a língua de fora em foco. Sua árvore de Natal em miniatura, uma reutilizada de anos atrás, está no canto, já inclinada ligeiramente para um lado. "Cuidado com as luzes. Querido," Eliana chama suavemente da cozinha. "Elas são mais velhas que você." Thomas gagueja, segurando uma bola emaranhada de luz vermelha e verde piscante. "Acho que elas estão vivas." Eles não querem ser domadas. Eliana ri suavemente e entra na sala de estar, secando as mãos com uma toalha. Seu cabelo louro está solto, alguns fios caindo enquanto ela prende um atrás de sua orelha. O apartamento é humilde, mas quente, cheio de decorações feitas à mão e alegria silenciosa. Depois um interfone toca.
Ambos fazem uma pausa. É a véspera de Natal e eles não estão esperando ninguém. Thomas corre para seus pés, disparando em direção à porta. Talvez seja o Papai Noel cedo. Eliana, amused, mas curiosa, segue. Quando ela abre a porta, ela congela apenas por um segundo. Harrison tá ali, seu casaco preto coberto com neve, seu hálito embaçando no frio. Em suas mãos ele segura uma árvore de pinheiro pequena, mas luxuosa, já envolvida com luzes brilhantes. Ela se inclina um pouco imperfeita e real. Suas luvas são desajustadas, claramente colocadas às pressas, e ele parece levemente incerto, como se não tivesse certeza se havia ido longe demais. Eu pensei, ele diz, limpando a garganta. Talvez sua árvore pudesse usar um pouco de reforço. Os olhos de Thomas se iluminam como as luzes da árvore. Senhor, você trouxe reforço. Harrison ri, e pela primeira vez, não soa contido. Thomas caminha para a frente e depois levanta os olhos com toda a confiança de uma criança que sabia o que realmente importava. Senhor, talvez você não empreste mais, ele diz. Apenas fique. Harrison pisca. As palavras atingem algum lugar profundo. Passados anos de reuniões, terno polido, feriados silenciosos. Passado um menino que costumava ser, que sempre foi muito calado, para pedir a alguém que ficasse. Ele observa Eliana. Ela encontra seu olhar e algo inexpresso passa entre eles. Reconhecimento, compreensão, talvez até permissão. Seu sorriso é suave. Sua voz, gentil. Venha. Estávamos prestes a começar as luzes. Ela se afasta, sua mão escovando para trás aquele mesmo fio dourado de cabelo, como se limpasse um caminho, não apenas para a sala, mas para algo mais. Harrison entra, colocando a árvore gentilmente ao lado da deles. Não é muito, ele diz, olhando para suas decorações desgastadas, mas pensei que talvez parecesse mais com Natal. Thomas observa entre as duas árvores e acena sabiamente. Agora é uma floresta. Eles passam a próxima hora decorando ambas as árvores. Thomas narra cada enfeite contando a Harrison as histórias por trás de cada um. Uma bala de açúcar do ano passado, uma estrela feita de palitos de picolé, um floco de neve que ele insistiria que se parecia com uma nave espacial. Eliana faz cocoa para eles. E Harrison aceita a caneca com um sorriso silencioso. Ele senta próximo, mas não muito próximo ao lado de Eliana. Seus ombros quase se tocando, e quando Thomas enrolado sob um cobertor mais tarde naquela noite. Boceja e sussurra, este é o melhor Natal de sempre. Nenhum dos dois adultos fala. Eles não precisam. Lá fora, a neve continua caindo suave e infinita. Dentro, o calor irradia não apenas do aquecedor, ou da cocoa, ou das luzes, mas de algo mais silencioso, uma presença mais constante. Nenhuma declaração. Nenhuma promessa grandiosa. Apenas um homem que uma vez se sentou sozinho em um banco, com um café já frio. Agora sentando-se ao lado de um menino que lhe ofereceu um lugar para pertencer, e uma mulher que nunca perguntou por que ele ficou, apenas fez espaço quando o fez. E naquela sala tranquila e ordinária, emprestar havia silenciosamente se tornado ficar, uma família não nascida de sangue, mas de escolha, de coragem, de confiança, de um menino que uma vez ofereceu sua mãe, e de um homem que finalmente aprendeu a aceitar